Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Monte. A produção e a apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes, que hoje estamos com a voz meio embargada por estarmos passando por um resfriado. Mas, meus amigos, nós estamos em pleno processo eleitoral, onde escolheremos os nossos representantes políticos. Nós escolheremos as pessoas que conduzirão os destinos de nosso município pelos próximos 4 anos. Assim, em todos os municípios brasileiros, mesmo que usando os espaços que lhes são disponíveis, uns apresentam as suas plataformas de campanha, seus projetos, outros se estranham em bate-bocas e acusações mútuas, que todos nós já conhecemos. É uma pena que em nosso Brasil, infelizmente, nós assistimos a tudo isso e comprometemos nosso direito sagrado de escolher não os que poderiam ser melhores, mas aqueles que temos afinidade, ou pior, que nos prometem alguma vantagem caso sejam eleitos. Durante o período eleitoral, sempre vem à tona também se a igreja deve ou não deve se envolver em questões políticas, e se o cristão, o católico, especialmente deve ou não deve se envolver em questões políticas. Se formos consultar as pessoas, com certeza obteremos uma diversidade de opiniões, que irão desde o envolvimento total nessas questões, até aqueles que acham e vivem afirmando que política não é uma área de ação para pessoas sérias e muito menos para cristãos. Eu não pactuo, tampouco defendo que os cristãos não devam fazer política. É claro que no seu verdadeiro sentido, porque política é uma arte, é a ciência da organização, direção e administração de nações, estados, municípios. E isto é imprescindível para a nossa harmônica convivência social. Assim, é impossível que também nós, cristãos, estejamos definitivamente à margem deste processo. Deveríamos sim participar dentro do possível e de nossas aptidões, não só com o nosso voto, mas interferindo e disseminando a cultura cristã dentro da política. E quem sabe até colocando-se à disposição para atuar em prol de sua comunidade. Os próprios papas têm insistido para que os católicos, especialmente, participem da vida pública, sem medo, com fé, com a reta intenção de buscar o bem comum, não o seu interesse particular ou de algum grupo, como infelizmente assistimos em nossos dias. Lembremos, portanto, que todos os cidadãos têm ao mesmo tempo o direito e o dever de usar livremente seu voto para promover o bem comum. A Igreja considera digno de louvor e consideração o trabalho daqueles que se dedicam ao bem da coisa pública, que se dedicam a serviço dos homens e assumem trabalhos deste cargo. Reflitamos sobre as seguintes palavras de João Paulo II. Para animar cristãmente a ordem temporal, no sentido que se disse de servir a pessoa e a sociedade, os fiéis leigos não podem absolutamente abdicar da participação na política, ou seja, da múltipla e variedade ação econômica, social, legislativa, administrativa e cultural, destinada a promover orgânica e institucionalmente o bem comum. Como repetidamente afirmam os padres sinodais, todos e cada um
têm o direito e o dever de participar na política. Embora em diversidade e complementariedade de formas, níveis, funções e responsabilidades. As acusações de idolatria de poder, egoísmo e corrupção, que muitas vezes são dirigidas aos homens do governo, do parlamento, da classe dominante ou do partido político, bem como a opinião muito difusa de que a política é um lugar de necessário perigo moral, não justificam minimamente nem o ceticismo, nem o absenteísmo dos cristãos pela coisa pública. Estas sábias palavras do Papa João Paulo II nos dão a dimensão e a responsabilidade apostólica que cabe ao cristão, ao leigo engajado na igreja. Nada justifica a descrença e a omissão dos cristãos pela coisa pública. O próprio Catecismo da nossa Igreja Católica, no parágrafo 899, diz o seguinte: a iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas e econômicas com as exigências da doutrina e da vida cristãs. Esta iniciativa é um elemento normal na vida da igreja. Assim vemos mais um argumento da necessidade, da importância da participação do leigo na vida política da sociedade, da comunidade. O Papa Bento XVI, também falando aos bispos da Itália, nos 150 anos de unidade do país, fez um apelo a que os prelados alertem os católicos a participar da vida pública. Disse o Papa Bento XVI: a fé, de fato, não é alienação. São outras as experiências que contaminam a dignidade do homem e a qualidade da convivência social. O Papa pediu aos bispos que estimulem os fiéis leigos a vencer todo o espírito de fechamento, vencer o espírito de distração e indiferença e a participar em primeira pessoa na vida pública, para construir uma sociedade que respeite plenamente a dignidade humana. Bento XVI, na época, insistiu na importância das iniciativas de formação inspiradas na doutrina social da Igreja, para que quem esteja chamado à responsabilidade política e administrativa não seja vítima da tentação de explorar sua posição por interesses pessoais ou por sede de poder. No parlamento alemão, também em 2011, o Papa Bento XVI disse: a motivação para ingressar na vida pública não deve ser o sucesso nem os bens materiais, mas sim a luta pela justiça e pela paz. Se queremos então justiça, se queremos então paz, não podemos ficar alheios ao que politicamente está acontecendo à nossa volta. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste.
Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Hoje falando de política. Amigo ouvinte da Rádio Mensagem FM, se nós analisarmos bem, nós vemos que política assume tamanha importância ao ponto de afirmarmos que política é a forma do Estado de fazer caridade. É a forma do Estado atender ao bem comum, atender os mais necessitados. Se isso nem sempre ocorre é porque, infelizmente, algumas vezes a política foi corrompida pelos maus. Mas nós não podemos generalizar e nem por isso afirmar que a política deixa de ser boa. Na política, há sim espaço exemplar para o cristão ser o sal da terra e a luz do mundo. Em alguns momentos ficamos diante de uma triste situação política em que os católicos, os cristãos, não podem ignorar, principalmente quando nossas instituições são fragilizadas. O legislativo, muitas vezes anêmico, nem sempre assume adequada e fielmente o seu papel de fazer leis adequadas, importantes e necessárias ao povo. E o executivo, não raras vezes, ainda tem o comando sobre ambos. E assim acabamos vivendo uma democracia frágil, facilmente dominada pela corrupção e pelos interesses espúrios. A deturpação da política surge, a começar quando os políticos são, em sua maioria, eleitos por corporações, partidos e empresas, e até algumas igrejas, que formam lobbies, bancadas interesseiras, que não estão imbuídas, de fato, da disposição para trabalhar pelo bem comum, como deveria ocorrer e como é a responsabilidade e a obrigação do poder público. Isto acaba acontecendo porque os segmentos e corporações que pagam as campanhas políticas dos candidatos depois cobram deles alto preço. E se assim ocorrer, quem trabalhará pelo bem comum? Li um depoimento de um deputado estadual que disse que 25% a 30% dos 94 membros da Assembleia Legislativa de São Paulo vendem emendas parlamentares, fazem lobby para empresas. Tem um belo grupo que vive, sobrevive e enriquece fazendo isso. Muda a praça, continua a prática dos interesses pessoais. A revista Veja, no ano de 2011, afirmava e divulgava que 6,8 bilhões de reais é o que poderia ter sido desviado dos cofres públicos entre janeiro de 2002 e junho de 2011, segundo a Controladoria Geral da União. Talvez muitos de nós, não acreditássemos. Não conseguimos acreditar que já especulava naquela época. Hoje, entretanto, após a Lava Jato, ninguém mais tem nenhuma dúvida de que os valores desviados e que foram furtados do povo atingem cifras que já nem mais conseguimos calcular e guardar, porque tamanha é a corrupção. É triste ouvirmos nos noticiários e constatarmos tantos fatos desabonadores que acontecem nos meios políticos, especialmente a nível nacional. Segundo a Transparência Internacional, o Brasil comparece como um dos países mais corruptos do mundo. Sobre 91 países analisados, o Brasil ocupa o 69º lugar. Aqui no Brasil, infelizmente, a corrupção é histórica, foi naturalizada. É considerada como um dado natural. Infelizmente, talvez possamos já afirmar que, graças a Deus, já não goza mais de ampla imunidade. Felizmente. Dados divulgados pela Fiesp dão conta de que se o que é desviado anualmente fosse aplicado na saúde, subiriam em 89% o número de leitos dos hospitais. Se os valores desviados fossem aplicados na educação, poder-se-iam abrir 16 milhões de novas vagas nas escolas.
E se aplicados na construção civil, poder-se-iam construir 1,5 milhão de casas. Então, meu amigo ouvinte da Rádio Mensagem FM, o cristão, o católico convertido de verdade, que age por amor a Deus, com a reta intenção, precisa sim e deve assumir a sua participação na vida pública. O cristão precisa participar ativamente, pois se vacilarmos, aos poucos, os políticos e os partidos espertos continuarão dominando tudo. Os políticos fracos são aliciados com emendas e dinheiro fácil. Os pobres são dominados com assistencialismo enganador, com promessas de empregos e de vagas. E o povo, que na sua maioria não lê e não tem o senso crítico, é dominado com pão e circo. Empurram-se com a barriga as urgentes reformas política, tributária, trabalhista, educacional e outras. Por isso estão de parabéns os nossos irmãos cristãos, nossos irmãos católicos, que têm a coragem de se lançarem, de se disporem a fazer política no seu verdadeiro sentido da palavra, colocando o seu serviço, o seu trabalho em favor de um povo, seja a nível de federação, estado e município. E nós cristãos precisamos deixar de viver apenas de equipes de consolo mútuo, onde cada um chora nos ombros dos outros as desgraças que acontecem em nosso país e não fazemos nada, não nos mobilizamos. Já é hora de nos organizarmos, nos unirmos, fazermos uma ação política conjunta, alicerçada na doutrina social da Igreja, para que a transformação da sociedade ocorra segundo a vontade de Deus. Não podemos mais ser cristãos só de igreja e de sacristia. O lugar do leigo é o mundo e não o interior da igreja somente. Muitos de nós gostam de ser ministros, mas fugirmos da cristianização da política, como o diabo foge da cruz. Martin Luther King, pastor negro americano assassinado em 1963, disse uma frase fantástica: "Não tenho medo do grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. Tenho medo é do silêncio dos bons." Isso cabe muito bem para nós, cristãos acomodados, satisfeitos apenas com uma celebração semanal e algumas orações. Não que elas não tenham seu valor, mas nossa fé sem obras é morta. Assim é necessário que nós participemos sim, ativamente, nos organizemos em associações, institutos, com o objetivo de preparar candidatos cristãos para atuarem na política. Preparar candidatos com a reta intenção, candidatos que buscam apenas o bem comum, sem se deixarem corromper pelo sistema ruim que muitas vezes se nos apresenta. Para isso, é necessário homens e mulheres cheios do Espírito Santo e que assumam os espaços existentes em todas as esferas políticas. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência ao nosso programa. O programa de hoje foi apoiado em artigo do professor Felipe de Aquino, divulgado na Canção Nova. Bom fim de tarde, bom descanso, e te convidamos a estar conosco novamente aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM, na próxima quinta-feira, no mesmo horário, quando voltaremos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto novamente com a sua audiência. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos
e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal.